Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV e nessa semana super especial eu tenho um convidado mais especial ainda. Vamos ir lá para Rio Grande falar com o professor Marcelo Dutra, ele que é professor e pesquisador da Universidade Federal de Rio Grande, também doutor em ciências e também graduado em ecologia, para falar um pouquinho sobre meio ambiente. Então, seja muito bem-vindo, professor Marcelo, aqui ao programa As Pessoas Inspiram. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer a gente bater um papo e conversar um pouco mais sobre esse momento que a gente está vivendo. E ontem, né, Marcelo, a gente comemorou o Dia do Meio Ambiente, né? A gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul ainda as consequências dessas enchentes, dessa catástrofe que assola aqui o nosso estado, né? E acho que é muito pertinente a gente pensar e refletir sobre essas questões neste momento, né? Mas antes, Marcelo, eu queria que tu fizesse uma breve apresentação aqui da tua trajetória profissional, contasse para a gente como as pautas de ciência, ecologia, ISG, pairaram aí na tua trajetória profissional? Falar da gente nem sempre é muito fácil, né? Mas vamos tentar dar uma resumida de alguns aspectos que me parecem muito interessantes, assim, dentro do que me construiu enquanto um profissional dedicado à área das ciências, mas no que diz respeito à ecologia e meio ambiente. Né? Quando a gente diz assim meio ambiente, porque isso inclui, de fato, muito mais as pessoas, né? Inclui muito mais a área em que nós efetivamente nos relacionamos com a natureza. E aí, nesta relação com a natureza, a relação homem-natureza, tem muito a ser melhorado, discutido, e, evidentemente, nós temos as ferramentas para isso, já sabemos reconhecer onde estão boa parte dos nossos erros, né? E isso foi algo que sempre me encantou muito, desde a minha graduação. Eu sou graduado em ecologia. E neste curso que eu tive a oportunidade de me preparar, vamos dizer assim, para a vida profissional, sempre eu tive como uma perspectiva a vontade de ser professor. Minha mãe era professora de geografia e sempre tive nela uma inspiração para seguir a carreira docente, né, e me dedicar, então, a ajudar outras pessoas a compreender os fenômenos, os processos, a compreender a realidade que cerca. Então, eu estive, ao longo do meu curso, sempre muito envolvido com atividades de pesquisa, atividades acadêmicas extracurriculares, estágios. Eu até digo hoje muito para minha filha, né? Ela está no colégio ainda, mas eu digo assim, olha, eu vivi o meu curso de graduação, eu realmente vivi, porque eu fiz muita coisa, tudo que eu podia fazer, tudo que eu podia participar, tudo que eu podia interagir, sejam com colegas, sejam com atividades das mais variadas na comunidade, eu sempre procurei fazer. Eu sou natural de Pelotas, eu estive um tempo fora, mas eu retornei para Pelotas, moro em Pelotas, e por 7 anos eu estive como professor de ecologia na Universidade Católica de Pelotas. Aí depois passei num concurso para a Universidade Federal do Rio Grande e estou lá já há 14 anos, né? Então, de docência já tem um tempo relativamente grande, um tempo bastante assim de aprendizado, porque a sala de aula te prepara muito, a sala de aula e a atividade docente de pesquisador e de orientador te dá uma condição de ampliar absurdamente assim a visão de mundo. E eu, desde que me preparava para isso, eu sempre estive muito atento à realidade ambiental da minha cidade. E eu acho que acompanhando isso também me permitiu crescer muito no aspecto de que aquilo que eu estudava e tentava saber como é que isso na minha cidade funcionava,
e sempre me decepcionou muito o fato de que aquilo que a gente lê e ensina na prática, em muitos casos, a gente não vê acontecendo como deveria. Quer dizer, na prática, a teoria acaba sendo outra. E isso é uma decepção que me persegue até hoje, porque eu continuo vendo, não só na minha cidade, mas em outras, e no país, né, onde for, eu continuo vendo situações em que, infelizmente, aquilo que a gente tem como teórico, correto, essencial, que deve ser aplicado, praticado, não se reproduz, não acontece. E isso me levou a uma outra função que já há bastante tempo eu realizo, no sentido de criar esclarecimento, que eu escrevo para jornais. Eu escrevo há muito tempo, e tem para um jornal local aqui, que é o Diário Popular, que é um jornal da região, eu escrevo há anos, assim, sei lá, desde 2015, 2016, e são já mais de 200 textos publicados nesse jornal. Participei já de muitas e muitas matérias por conta de questões ambientais das mais diversas, especialmente na cidade, na região, e para um jornal de Rio Grande também, para o Zero Hora, né, que é um jornal mais do Estado. Então, isso sempre na direção de tentar colocar para as pessoas que muito do que a gente vem vivendo em termos de qualidade urbana poderia ser melhor se nós estivéssemos mais atentos a essas questões, que também toca na esfera política, que também toca nas decisões que são realizadas de uma forma sem muito amparo na ciência, sem amparo nas evidências. Então, falta muita coisa para que a gente tenha um relacionamento melhor com a natureza e, vamos dizer assim, de uma maneira ou outra, eu sempre estou conectado a estes temas, né? Perfeito. Marcelo, muito bom te ouvir, né? E tu tocaste numa questão assim, que para mim é muito cara, que é essa questão da gente pensar no ambiente. As pessoas são os ambientes também, né? A gente às vezes se desconecta desse meio ambiente, desse mundo, desse planeta, né? Mas é necessário essa reflexão de todos nós, né? Como cidadãos do mundo, né? Para enxergar isso de outra maneira, né? Hoje a gente vem de uma situação de catástrofe aqui no Rio Grande do Sul e tudo mais, né? E eu queria te ouvir, assim, Marcelo, quais são os principais desafios para a gente tentar trazer essa pauta de forma diferente, de forma mais assertiva aqui para o Rio Grande do Sul, né? O que tu poderia nos dizer, assim, da tua experiência com relação a isso? Olha, primeiro eu acho que tem uma coisa importante que a gente tem que considerar, né? Tem uma diferença entre o cidadão que é técnico, é o meu caso, né? Eu tenho uma lente diferente. Temos todos as mesmas preocupações. Isso é fato, né? Eu converso muito, a minha esposa, a gente conversa muito sobre, né, questões. Ela é da área de marketing, ela é head de marketing de uma grande empresa, e a gente conversa sobre questões assim, tipo, o olhar de todo mundo é muito diferente, porque depende muito da lente, né, da visão de mundo e tal. Mas as preocupações, no geral, são muito parecidas. Os desejos, a ideia de que a gente quer viver numa cidade segura, né, a ideia de sustentabilidade. Todo mundo é simpático à ideia, né, de segurança e sustentabilidade e bem-estar, né, de um ambiente que não seja tão afetado e que muitas vezes as pessoas, até as menos atentas, percebem, né, que coisas não estão tão corretas e que poderiam ser melhores. Então, essa é uma visão que, obviamente, para um técnico que tenha ali um olhar mais, quem sabe, testado, né, experimentado, consegue enxergar melhor alguns aspectos. Mas não foge muito do que a comunidade inteira, né, o que as pessoas de uma cidade inteira desejam. Só que, claro, as preocupações não necessariamente são as mesmas. Né? Para um técnico, né, quando a gente olha, por exemplo, o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, eu sinto ao mesmo tempo assim uma esperança que talvez seja esta uma oportunidade da gente aprender e fazer diferente,
mas ao mesmo tempo uma tristeza, porque eu estou falando sobre a possibilidade desses eventos há muito tempo mesmo. Eu estou colecionando dados e escrevendo sobre essas questões há muito tempo, né? Eu tenho aí vídeo, até um vídeo meu que se popularizou, assim, ele viralizou. É um vídeo que eu estou na Câmara de Vereadores aqui na cidade de Pelotas, em que eu estou tentando justamente dizer, né, para os poucos políticos que estavam presentes, mas para aqueles que estavam de alguma forma escutando, e que o nosso clima na região ele já se comporta diferente. Ou seja, aquilo que a gente eventualmente assiste como uma notícia dada pelo IPCC, né, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ou alguma notícia sobre algum encontro internacional de discussões sobre, né, o avanço da ciência e dos dados relacionados a mudanças climáticas. Quando a gente escuta esses dados e parecem que são coisas que acontecem em outros lugares, as pessoas, ok, elas ouvem isso, mas elas não conseguem sentir isso. E agora elas estão sentindo. Essa também foi a minha impressão quando eu, em 21, eu fiz algumas apresentações em rádio e eu falei sobre isso, desses dados que eu estava colecionando e dos relatórios do IPCC, que era tudo muito parecido, ou seja, por aqui também, com os dados da série histórica que estão disponíveis na Universidade Federal de Pelotas, que é uma das mais antigas que nós temos de registros assim do país, e que mostra perfeitamente, num recorte que eu realizei de 50 anos, que o clima está diferente porque as temperaturas de verão, as médias, elas estão mais elevadas. O verão está um pouco mais quente do que era há 50 anos. E que o inverno já não está mais tão frio como era há 50 anos. E se isso está diferente, isso tem um impacto, ecologicamente falando, isso tem um impacto, primeiro, no encontro entre polinizadores e a floração. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente diz, poxa, isso mexe no comportamento de reprodução das plantas e na diversidade. Então, lá tem um campo de estudo importante que já vem sendo feito em algumas regiões. E aí, quando a gente olha também para o aspecto econômico, a gente tem que lembrar que muitas das nossas culturas dependem desse encontro entre polinizadores, né, e os diferentes cultivos. E isso significa que já tem aí uma implicação econômica. Algumas culturas nossas dependem do frio, essencialmente, né? Estamos aqui numa região que é fria e que as horas de frio são muitas vezes essenciais. E este frio já não é mais aquele frio do passado. E quanto mais no passado a gente volta, maior é essa diferença. Então, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção e uma das primeiras coisas que eu comecei a apresentar, assim, por aí. E aí a segunda coisa que se destacou muito é que o regime de chuvas, o padrão de chuvas, por aqui também está muito diferente. E aí, quando a gente diz muito diferente, é assim, está chovendo mais ou menos o mesmo. A diferença é que agora a chuva se concentra num espaço de tempo muito menor. Ou seja, eu tenho um verdadeiro dilúvio, né, num tempo curto, e que é muito difícil de qualquer terreno ou qualquer cidade, como ela está concebida hoje, de tolerar. E aí, quando a gente olha para isso, a gente vê outras mudanças que fazem parte deste contexto. Porque a mudança nas temperaturas e a mudança no padrão de chuvas está essencialmente relacionada com o fato de que a gente vem carbonizando a atmosfera há muito tempo. As consequências, elas vêm chegando, e não é hoje, não só essas consequências, não o evento de agora só é uma das consequências. A gente vem experimentando várias consequências há muito tempo. Só que essa, né, se destacou pela sua magnitude, pelo seu poder de destruição. Só que a gente já vem experimentando, por exemplo, estiagem prolongada. Isso há décadas. O Rio Grande do Sul tem um histórico de buscar recursos para tentar minimizar os prejuízos no campo, e isso já é feito dessas mudanças climáticas. E a gente tem, há algum tempo, a gente vem recebendo ventos de alta intensidade, alguns até que promoveram estragos significativos. Já a Universidade Federal do Rio Grande, ano passado, passou por um vento muito forte que
derrubou o pórtico, destruiu muita coisa. No meu laboratório mesmo quebrou vidraças. Então, assim, não é mais algo tão normal como era há um tempo atrás. E se isso está se reproduzindo aqui na região, só mostra como nós não somos uma ilha isolada de todo o resto, que a gente está sentindo aqui o que o mundo inteiro está sentindo e sujeito a ter com cada vez mais frequência. E esta é uma questão que, apesar de todo mundo ser sensível às questões de meio ambiente, as pessoas não têm o mesmo medo que alguém que está olhando para o meio ambiente com essa visão de, olha, se isso ficar um pouco mais diferente, vai ficar mais perigoso. E para completar, nós temos práticas horrorosas nesse nosso relacionamento com a natureza, que aí sim, alguns são mais sensíveis e outros nem tanto. Nós ainda realizamos, né, um avanço no solo, né, sobre áreas naturais de uma forma muito desregrada, sem muito planejamento. Né? Isso quando a gente fala das áreas de produção. Mas quando a gente olha também para as cidades, a nossa forma de ocupar as cidades também é não planejada, também cresce na direção das áreas que oferecem maior risco, maior exposição, e nós não estamos absolutamente preparados, quer dizer, estamos completamente despreparados para eventos climáticos extremos. Ou seja, nós estamos agora numa nova fronteira, né, em que a gente precisa fazer novas escolhas. Ou nós seguimos fazendo as mesmas e vai dar errado, ou a gente começa a escolher, né, algo diferente que vá na direção de uma maior proteção, né, e uma maior segurança e uma maior adaptação do nosso meio de vida na cidade. Com certeza. Marcelo, tu trouxeste uma coisa bem, bem importante também, né? Essa mudar, né? Mas não simplesmente mudar, a gente precisa olhar a ecologia, olhar o meio ambiente, olhar o nosso planeta de uma forma diferente, né? Isso que vai nos trazer aí, talvez uma maior assertividade aqui com relação a esses problemas que a gente vai enfrentar e vai continuar enfrentando daqui para frente, né? A gente está vivendo hoje aqui com essa catástrofe um início de um processo que, se a gente não fizer essa modificação tão necessária, né, a gente vai sofrer impactos ainda maiores, né? E eu queria te perguntar, Marcelo, assim, dentro dessa relação, né, tu trabalha também muito aqui voltado para questões de ESG das empresas, né? Como é que está essa questão realmente, né, desse processo de práticas mais conscientes, de práticas que realmente possam trazer aí um modelo novo, né, de relação com o planeta, né? Porque o planeta sempre vai existir, né? Mas a nossa relação com o planeta vai ser modificada, né, em virtude de tudo que a gente está vivendo. Bom, primeiro é importante dizer que o ESG, o Environmental Social Governance, quer dizer, as melhores práticas de sustentabilidade no eixo ambiental, social e da governança, né, ou a ideia de se imprimir mais responsabilidade socioambiental ou impacto positivo socioambiental das corporações e organizações, né, então, dentro da comunidade, das comunidades, ou da cadeia de negócios, enfim, né, isso não é uma novidade, isso não é novo, isso é uma extensão, né, de uma evolução que já vem, assim, de algumas boas décadas, em que o investimento responsável, né, a partir das discussões e dos diferentes fóruns internacionais da ONU relacionados, né, a como se ter uma postura mais sustentável, isso inclui não só as empresas, mas também a postura de consumo. Nós, consumidores, temos também, ou devemos ter também, uma responsabilidade socioambiental nas escolhas que fazemos, naquilo que consumimos. Então, nossas práticas também são importantes, porque são nossas práticas que pressionam o mercado e pressionam, evidentemente, as empresas que participam deste mercado. Então, no fundo, tem tudo a ver com a gente. E esse a ver com a gente também está levando à necessidade de uma maior aplicação de esforço de melhores práticas também na gestão pública. Esse é um tema que agora eu tenho batido muito na tecla, que eu tenho visto, né, tem muita iniciativa
de cidades, por exemplo, muitas iniciativas ou propostas e tomadas de decisão que são realizadas nas mais variadas cidades, inclusive na minha, que elas não vêm cercadas de nenhuma boa prática ou não vêm, vamos dizer assim, alicerçadas em nenhum conceito ou princípio de boa prática e sustentabilidade, né? Porque muitas vezes se desconhece completamente isso. A outra coisa é que o ISG ele é uma estratégia de mercado, mas não quer dizer que ele não possa ser uma estratégia também, né, de boa gestão pública, porque na medida que eu incorporo na administração, na gestão, princípios de melhores práticas, significa que eu passo a dar mais atenção a coisas que até então não se dá muita atenção, porque isso para as empresas ou para a gestão pública tem o mesmo propósito, que é, nas empresas, não olhar apenas o lucro como sendo algo, né, que é a única variável que importa, porque esta é uma variável importante, mas é uma variável, né, que não se sustenta por si só, né, e não se sustenta porque eu posso ter o lucro hoje, mas eu posso ter tantas adversidades no meu investimento, no meu empreendimento, que esse lucro se vai, eu vou perder, né, e essa previsão do perder já vem sendo melhor considerada por quem é investidor, pelo sistema, então, bancário, por seguradoras, fundos, então, de investimentos. Ou seja, há um guarda-chuva de mercado que está olhando para quem faz ou não faz práticas melhores. E isso, aos pouquinhos, está chegando também na administração pública, por quê? Porque tomada de decisão sem nenhum cuidado com ou sem nenhuma responsabilidade socioambiental pode gerar ou criar cidades que não são só pouco seguras, mas como também são cidades que promovem, né, o risco. Eu moro numa cidade, Pelotas, que é uma cidade plana, é uma cidade que tem vastas áreas baixas, planas e úmidas, que até bem pouco tempo atrás não eram tão ocupadas, né? Criou-se ou mudou-se o plano diretor e flexibilizou-se algumas normas, regras, e se acelerou a expansão urbana autorizada, licenciada, para áreas que há muito tempo a gente vem recomendando que não se faça. Né? Então, eu e muitos colegas, a gente vem dizendo, terrenos baixos, planos e úmidos e associados ao ambiente de margem não devem ser ocupados. Por quê? Porque ali eu tenho dois serviços ambientais importantes. Um é o fato de que são áreas esponja, que recebem grandes volumes de água no momento de uma precipitação forte, e é para lá que a água vai, evitando o alagamento, ou quando eu tenho um impulso de inundação, é o lugar que recebe esta água sem gerar grandes transtornos. Mas na medida que elas começam a ser ocupadas, elas se tornam áreas de risco potencial para afetar, né, bairros inteiros, que é o que a gente viu agora acontecer. Mas isso não foi construído há muito e muito tempo. Uma mudança significativa que se teve no plano diretor foi em 2008, que reorientou, por exemplo, no nosso caso aqui, o crescimento da cidade. E depois disso, em 2018, onde isso ainda se configurou com mais força. Ou seja, nós estamos aqui, no meu caso, estamos aqui há 14 anos construindo riscos que hoje várias pessoas que precisaram deixar suas casas ou até tiveram suas casas comprometidas, se nós tivéssemos sido mais atentos a essas práticas, não teria acontecido. Então, assim, é uma questão de que não se escuta o técnico, não se escuta a ciência, se desconsidera essas boas práticas, se desconsidera a responsabilidade socioambiental. Então, talvez este evento, muito do que a gente aqui vinha dizendo há muito tempo, e não só aqui, mas isso serve para o estado do Rio Grande do Sul, que também teve, né, seus maus momentos de mudança de lei, né, Código Estadual do Meio Ambiente, outras flexibilizações ou outras tentativas de alterações até de áreas que são da competência da União. Então, assim, o Rio Grande do Sul também tem seus maus momentos enquanto Estado, fazendo coisas que, em momentos como este, tornam tudo mais grave.
E eu acredito muito nisso, Marcelo, né? Nessa visão mais integral para a gente resolver os problemas aqui do Rio Grande do Sul, de todos os estados brasileiros e das nações de todo mundo, né? É preciso esse olhar para o mesmo caminho, para o mesmo foco, para a gente realmente ser mais assertivos nas resoluções dos nossos problemas, né? Mas, Marcelo, a gente já está aqui na finaleira do programa, né? Mas eu preciso te perguntar o que tu tens feito, né? Junto aos teus alunos aí na universidade, né, para tentar mitigar um pouco esse distanciamento que a gente tem entre mercado e universidade, enfim, né, o que tu tem feito aí com os alunos para tentar mitigar um pouco essa questão? Então, assim, agora talvez eu consiga, com essa tua pergunta, responder melhor uma outra pergunta que tu fez. Né? Como é que eu cheguei no ESG, né? Bom, a minha área de pesquisa, ou a minha área assim, onde eu tenho o maior número de publicações, a minha área de mais tempo dedicada, está na ecologia da paisagem, onde, então, eu tive, por algum tempo, um envolvimento muito grande em termos de desenvolvimento de métricas espaciais, análise espacial de mudanças do uso da terra, temporal, enfim. Então, aí, a maior parte do tempo eu estive dedicado a isso, mas com a pandemia, né, o laboratório precisou fechar, muitos trabalhos precisaram ser encerrados, houve aquele necessário distanciamento social, e naquele período que nós ficamos ali, então, né, vamos dizer assim, praticamente paralisados de acessar o laboratório e dar continuidade às atividades que dependiam, né, do software, dos computadores, do material todo, eu comecei comecei a rememorar, né, a lembrar do tempo que eu atuei na Universidade Católica de Pelotas. Eu tinha uma função junto à reitoria em que eu buscava parceiros, empresas, fazia um relacionamento institucional e comecei a buscar um pouco daqueles contatos que eu tinha, as empresas, enfim, que eu me relacionava e até de algumas que eu tive projetos financiados, longos, e aí comecei a perceber que as ferramentas para gestão ambiental das empresas hoje e, particularmente, as ferramentas de sustentabilidade para o mercado, elas evoluíram muito. E aí aquilo me despertou assim um olhar de voltar um pouco ao que eu fazia um pouco antes e trazer para dentro da academia, porque tem algo que sempre me preocupou demais, e tudo que a universidade sofre talvez desse mesmo problema, mas em alguns cursos e na Universidade Federal esse problema é muito forte, que é o isolamento que temos entre o real e o mundo da fantasia, né? Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer, eu tenho na sala de aula uma bolha em que eu tenho muita teoria, eu tenho um espaço muito bem controlado, eu tenho muita coisa ali que é assim que tem que ser feito, mas quando o aluno sai de lá, aqueles menos experimentados, ou os que estão menos atentos ao que está acontecendo, não sabem, vamos dizer assim, o quanto é diferente a realidade. E aí, essa aproximação precisa ser feita. Eu preciso ter um aluno, um dos cursos que eu atuo muito, que é de gestão ambiental, eu preciso ter um aluno que seja mais consciente, ou esteja mais ciente de que a realidade não é tão próxima assim desse arcabouço todo teórico, bonito e controlado que temos. Né? Isso é uma vida acadêmica, mas a realidade ela exige outras visões, outras formas de pensar e de agir de uma maneira muito rápida, principalmente quando a gente vai para o mercado. Então, eu comecei a instigar isso, a estimular isso, mudei completamente a natureza do meu laboratório na retomada das nossas atividades normais. Então, montei um laboratório, né, de sustentabilidade corporativa, passei a buscar, então, os parceiros, que inicialmente eram 20 e poucas empresas, e hoje nós somos mais de 50 empresas reunidas, assim, como parceiros deste grande projeto, que deu origem primeiro a um workshop. Né? Ano passado nós realizamos a primeira edição, em junho, final de junho, o primeiro workshop de ESG e sustentabilidade. Esse workshop deu origem, né, a esta revista, que é a revista Painel ESG e Sustentabilidade, onde nós reunimos ali boa parte das falas daquele workshop, e hoje, né, agora estou lançando a segunda edição da revista,
e temos marcado para o dia 27 e 28 de junho agora a segunda edição do workshop com uma outra leva de empresas. Então, por que isso é importante? Porque nós estamos aqui numa região, né, estou bem ao sul do Rio Grande do Sul. Na nossa região, apesar de a gente ter muito ESG rolando no arranjo portuário, porque o arranjo portuário da cidade do Rio Grande, né, ele tem um relacionamento com mais de 100 países, quem está lá fora já está numa pegada diferente e exige muito dessas empresas. Recém agora, a gente está, vamos dizer assim, estas empresas do arranjo portuário estão migrando para as necessidades de empresas fornecedoras terem também algumas práticas diferenciadas. Mas, no geral, o que a gente percebe é que essa cultura não está forte por aqui. Então, pensando neste fortalecimento da cultura do ESG, é que eu comecei a trabalhar a ideia do workshop, a ideia, né, de me aproximar um pouco mais ali do pessoal do Sebrae, por exemplo, para isso chegar mais fortemente nas pequenas empresas, porque são justamente onde estão o maior número de fornecedores, e se esses aí não estiverem adaptados, eles vão, em algum momento, perder a possibilidade de serem fornecedores. Então, eu estou meio que construindo uma prevenção futura, porque o ESG certamente vai caminhar bastante, principalmente quando algumas coisas para cá se reproduzirem, como estão sendo imaginadas. A gente deve ter aqui o primeiro parque eólico offshore, que é a geração eólica no oceano, que será na frente do litoral aqui do município do Rio Grande. Em razão disso, dessa disponibilidade energética, fonte, né, limpa, a gente deve ter aqui as primeiras plantas de produção em escala de hidrogênio verde. Então, com toda essa oferta de energia, o que se espera é que um novo conjunto industrial se instale nessas cidades como Pelotas, Rio Grande, né, tudo aqui nesse polo da volta, e isso deve atrair empresas, obviamente, que buscam energia limpa e oferta em abundância. Então, tudo isso está dentro de uma nova ideia de sustentabilidade e de mercado regulado, né, pelas melhores práticas e responsabilidades socioambientais. E aí eu estou, vamos dizer assim, tentando, de alguma forma, preparar este terreno, porque nós vamos chegar neste momento. Que legal, que legal. Marcelo, infelizmente, estouramos o tempo aqui já. Eu queria que tu deixasse os teus contatos, para quem quiser conversar mais contigo. Por onde mais facilmente me encontra, pelo Instagram, eu tenho uma conta lá que... o meu perfil ali é um perfil que, neste momento, está sendo bastante visitado, as minhas entrevistas... Esta aqui vai estar lá daqui um pouco também, então, que é o @Prof. Marcelo Dutra da Silva. Dentro do possível, vou tentando atender a todos que me chamam, e aí a gente vai combinando, né? Se for o caso de alguma participação em algum evento, eu tenho ido participar dessas reuniões almoço, eu vou estar agora dia 3 em Caxias, numa reunião almoço, depois eu vou estar numa outra reunião em Restinga Seca, e temos este evento que vai acontecer 27 e 28 de junho, né, no Pelotas Parque Tecnológico, aqui em Pelotas, e seria um prazer te receber e receber a todos. Muito bem, muito obrigada, Marcelo, aí pela baita aula que a gente teve aqui, né, que o público teve, agradeço aí de coração, né, e realmente, assim, a pauta é urgente e nós precisamos realmente transformar, reconstruir o nosso Rio Grande do Sul, né, de uma forma que realmente seja bom para todos, né, e para o planeta também. Então, agradeço aqui mais uma vez você, Marcelo, e as pessoas que estão nos assistindo, e já convido para estarem comigo na próxima semana com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.